Ok, vocês estão me ouvindo aí? Então, nós vamos falar hoje sobre rotação dos corpos rígidos. É o nosso. A gente começa, né, hoje. Nós terminamos a parte de momento linear. Amanhã eu vou estar fazendo algumas questões, tá? São questões de colisões, que a gente não fez muitas questões de colisão, então vou fazer colisão em uma dimensão, colisão elástica, colisão inelástica, e vou mostrar a vocês uma colisão em duas dimensões. Então, a aula de amanhã focada em exercício, ela vai trazer esses exercícios e talvez, se a gente tiver tempo, alguns outros, tá? Então, passando aí adiante, hoje, dia Professor, 17 de novembro. Oi, pode falar. perdão interromper aí, mas o tema da avaliação 2 vai ser não, é momento linear mesmo ou vai acrescentar outros? Deixa eu te mostrar aqui. Ok. Para essa avaliação, tá? Então, a gente vai começar com leis de Newton. Então, essa aqui é a segunda avaliação, tá? O primeiro assunto é atrito. O segundo assunto é trabalho. Energia cinética, deixa eu colocar assim, viu? E energia potencial. A gente tem usado os símbolos K e U. ênfase em elástico, né? Mola e gravitacional. Momento. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, peraí. Que na ordem seria assim. Sem sombra de dúvida. O próximo tópico é conservação. Da energia. Entramos com momento linear. Momento linear e conservação. E rotação do corpo rígido. Aqui eu diria rotação em geral, porque a gente vai falar muito sobre rotação. Deve estar vendo aí o plano de curso, tá? Então, a gente tem uma segunda avaliação marcada para o dia 2/12, okay? Ou seja, aproximadamente em 2 semanas, tá? Então, nas últimas aulas nossa, seguindo aqui o plano de curso, aqui já destrinchando melhor, né? Então, a gente fez a parte de momento linear, impulso, colisões eu vou tratar amanhã, tá? A gente já fez um pouco, mas eu quero fazer exercícios, tá? Porque tecnicamente ela só é aplicação. Depois nós entramos em rotação do corpo rígido hoje. A gente tem dinâmica do movimento e de rotação na próxima semana. E aí na semana seguinte, já a segunda avaliação. Ok? Aqui Professor, destrincha melhor. Oi. o senhor vai querer os apontamentos agora na segunda unidade? Deixa eu terminar de falar sobre os assuntos, depois eu abordo a sua pergunta, tá? Então, muito bem. Aí eu tenho aqui, ó, lembre que o mini teste prepara para a segunda avaliação.
Então, esses assuntos aqui de trabalho, energia cinética, energia potencial e conservação serão cobrados na segunda avaliação. Mas vocês já foram preparados para isso com o próprio mini-teste, tá? Então, já falta o quê? Momento linear, impulso, rotação e colisões, dinâmica do movimento de rotação e, por fim, equilíbrio, tá? Então, esses são os tópicos. Não vão ser necessariamente nessa ordem, porque nesse final aqui, as coisas dialogam muito. Então, a gente vai abordando uma coisa e outra, vai se encaixando, mas vai ser essa estrutura. Rogério, respondi sua pergunta? Respondido, professor. Muito obrigado. Ok, tá. Aqui nesse final, vale a pena comentar, a gente vai ser muito focado em problemas específicos. A gente vai ser menos aberto e mais focado em alguns problemas que são interessantes para nós. Rebeca, sua pergunta sobre os apontamentos. Os apontamentos vão ser cobrados da mesma forma que foram cobrados da primeira unidade, de forma opcional. Você pode submeter seus apontamentos antes da avaliação, né? Então, vou ter, da mesma forma, um formulário Google aberto. E se você submeter, isso quer dizer que você está optando, tá, por fazer uma questão a menos na avaliação. Então, você faz uma questão a menos e entrega o seu material. O seu material, então, ele vai ser, eu vou dar uma nota em cima do material, né, com base em se você foi caprichoso, se você abordou todos os assuntos, tá? Então, às vezes uma pessoa cansa, por exemplo, ou então fez alguns dias, não fez outros, ou então pegou o livro e fez um resumo. Então, esses aí não são apontamentos completos, né? Quanto mais completo o seu apontamento, mais ele reflete o que a gente fez em sala de aula e ou o livro, tá? Então, claro, se você decidir, eu vou fazer apontamentos com base na leitura do livro, tipo assim, eu não recomendo, mas não teria nada contra isso. Eu prefiro que seja feito com base nas aulas. Então, ela deve ter exercícios que você fez para estudar, assim por diante, outras coisas. Então, deve ser bastante completo, tá? Se você faz isso e você faz um bom trabalho, você pode ganhar até 50% a mais do valor de uma questão, né? Sendo isso a critério, tá? Da minha aferição. Rebeca, respondi sua pergunta? E comente também. Você fez uma pergunta, por que você fez essa pergunta? Você quer comentar? Foi Paula quem perguntou, professor, não fui eu, não. Ô, Paula, desculpe. Paula, eu confundo a voz de vocês duas, desculpe. Fui Paula, eu. diga aí. Não, era só para saber mesmo. Já tinha começado a fazer, mas só para saber se o senhor ia querer. Tá, em algum momento, se vocês querem se manifestar, se isso funciona para vocês, não funciona, é interessante. Talvez até eu faça uma avaliação no final, para vocês poderem se manifestar, porque eu tenho interesse em saber. Muito bem. Então, seguindo o quadro de avisos, aula no YouTube, tá? A referida da atividade experimental se encerrou na terça-feira, ontem à noite. E aí, fizeram? Professor, a gente Conseguiram fez fazer? pelo menos a nossa equipe, mas a gente não conseguiu determinar o C. Determinar o quê? O C, o desvio de C, do calor específico. O desvio de... esse era o ponto central. Por que não conseguiu? A gente não conseguiu, até falei com alguns colegas da turma também, para ver se alguém tinha conseguido para ajudar, mas o pessoal que eu falei não conseguiu também. Tá, eu vou abrir isso em conta e coloco como se fosse um videozinho na internet para vocês darem uma olhada, tá? Mas a gente já... bem, no próprio vídeo da última aula, eu inseri um comentário específico sobre isso. Vocês foram lá e olharam? No minuto Sim, 30? eu vi, professor. Tá. Porque lá é a instrução específica de como fazer. Então, se não conseguiu fazer, eu vou estar abrindo as contas para vocês poderem ver como é que é feito, tá? Ok, muito bem. Atividade experimental do tracker. Então, essa agora é a próxima atividade. Então, é essencial que você saiba determinar o desvio de G. Então, você vai precisar determinar G. G não é meu interesse, né? G é como se fosse uma cereja no bolo. Determinou G, massa. Isso não é importante. O que é importante é G com o seu desvio, porque aí você vai estar dizendo, eu sei que meu experimento, tá, me deu um valor G mínimo e um valor G máximo. Eu fiquei tão feliz porque o meu valor de G deu 10,2. E é bem perto de 9,8. Não é importante. O 10,2 é um número aleatório. Tá? Tem uma certa probabilidade de você obter qualquer número em torno
do valor de G. Mas o importante é o quê? Que você saiba qual é o limite superior de G e o limite inferior de G, e é melhor se G estiver dentro desse intervalo. Isso é que é importante. Então, para a gente, o valor central é muito bom, porque é o valor central. Só por isso. Mais importante ainda é o valor máximo e mínimo, e o que a gente espera, a nossa expectativa é que G esteja no meio. Ou seja, quando você faz isso, digamos que ninguém na humanidade soubesse o valor da gravidade. Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Aí você faz um experimento. Aí você é a primeira pessoa a fazer o experimento. Então você faz de forma meio rude o experimento, sem muita precisão, para descobrir, né? Você está desbravando aí uma área que ninguém nunca viu. Aí digamos que você tem assim, olha, a gravidade tem o valor de 11. Poxa, vai estar errado. Né? Mas se você faz o método científico, como a gente está estudando aqui, a sua resposta não vai ser G é 11, vai ser, olha, G está entre 8 e 12. Eu não sei quanto é, mas está entre 8 e 12. Não está fora desse intervalo, está dentro desse intervalo. Aí todo mundo vai dizer, muito bem, a gente teve progresso, progredimos. Aí vem outra pessoa, faz outro experimento. Olha, G está entre 9 e 11. Pô, melhorou, diminuiu o intervalo. Então, hoje em dia, nós temos o valor de G, e o valor de G está entre 9,83456, sei lá, e 989978, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, existe um intervalo em que G está entre. Tá? G, especificamente, não é o melhor exemplo, porque em um certo momento o pessoal jogou para o alto e falou, olha, a gente vai ter um G por convenção. Então, foi definido que 9,81 é o valor médio da gravidade na geodésica terrestre. E isso é muito específico. Tá? Mas aí virou uma convenção. Mas até esse dia que virou convenção, a gente tinha um intervalo. Um valor máximo, um valor mínimo. G não estava fora desse intervalo, estava dentro desse intervalo. Então, é assim que a gente tem que progredir na área experimental. É assim que você tem que progredir quando você vai fazer algum tipo de aplicação da metodologia, né, de mínimos quadrados, de desvios, né, a teoria do erro. E isso aí vai ser a vida toda, porque na área de exata só o que existe é isso. Nenhum valor é exato, agora a gente tem intervalos. Valor mínimo e máximo. Ou seja, quando eu faço os cálculos estruturais para um prédio, então vou fazer meus cálculos estruturais, vou dizer, olha, o valor mínimo é esse aqui, que ele aguenta, o valor máximo que ele aguenta é esse aqui. Nunca vou dizer, olha, ele só aguenta 2 toneladas no segundo andar. Eu vou dizer, no mínimo ele aguenta isso, no máximo é isso aqui. Então vai ficar nesses valores, né? Ok? Então eu vou dar um intervalo de garantia. Alguma pergunta? Ok, então vamos adiante. Muito bem, nosso itinerário de hoje a gente começa com geometria, ângulo, a gente vai revisitar isso. A gente vai revisitar a descrição do movimento circular e também a gente vai falar sobre dinâmicas dos corpos rígidos, já apresentando as ideias. Eu vou fazer parte das coisas com a apresentação, parte das coisas com o Jamboard, tá? Então vamos lá. Muito bem. Então, definição do ângulo, tá? Lá na matemática básica, desde cedo, o ângulo é definido como sendo o arco sobre o raio. Okay? Então, o comprimento de arco, que é o que a gente tem aqui a variável S, dividido por θ, desculpe, S dividido pelo R maiúsculo, que é o raio, vai dar o valor de θ. Quando eu defino o ângulo dessa forma, a unidade de θ vai ser a unidade de S sobre a unidade de R. S é dado em metros, R também é dado em metros, um corta o outro. Então, quando eu divido M por M, metro por metro, vai dar 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a grandeza θ, no fundo, é adimensional. Tá? Por razões de não ficar com esse número solto e confundir com outros números, convencionou-se que a gente vai colocar como unidade radianos. Tá? Então, radiano vai ser a unidade do ângulo. Observe que radianos não é uma unidade oficial do SI, tá? Nem é uma unidade, tá? Assim, formal em nenhum sistema. Então é só por convenção, a gente vai dizer que o ângulo
é dado em radianos. Quando eu calculo ele sendo o arco sobre o raio. Então, por definição, lembre aqui na esquerda ou no cantinho, quando aparece 3 linhazinhas, isso quer dizer a igualdade, em vez da igualdade, aparecem 3 linhazinhas, tá? Isso quer dizer definição, tá? Definindo o ângulo dessa forma. Muito bem, na calculadora, só lembrando, tá? Você vai ter aqui, ó, o modo da calculadora, tá? Então, na física, a gente vai preferir sempre o radiano, sempre que possível, tá? Para você usar isso, então você coloca a calculadora em modo radiano, Shift Mod 4, em algumas calculadoras desse tipo aqui da Casio. Esse modelo é meio que universal entre nossos alunos, pouca gente usa outras calculadoras, mas se for o seu caso, você pode ir no manual e ver como é que faz isso. Se você quiser usar grau, tá? Então Shift Mod 5, agora você tem que estar ligado, tá? Que grau não é a unidade natural para ângulo dentro da física. Dentro da física a gente vai preferir o radiano, ok? Muito bem. Movimento circular, ok? Então, quando eu vou apresentar agora, eu vou falar muito sobre uma bicicleta andando em um circuito oval. Devido ao problema de você desenhar uma bicicleta de cima, a minha bicicleta parece de lado. Então, fica parecendo que ela está andando em cima de uma circunferência. Então, eu botei essa foto aqui para mostrar a vocês o que é que eu quero dizer. Eu quero dizer justamente bicicletas, tá, que estão andando em um circuito circular, digamos assim. Esse aí, devido à deformação, é quase circular. É a deformação da lente, na verdade ele é oval. Mas eu vou imaginar que meu circuito ele é circular. E você tem bicicletas aqui dando volta. As bicicletas vão percorrer uma certa distância, vão ter uma certa velocidade, elas podem acelerar, podem frear, né, podem fazer qualquer movimento. Então, justamente, ó, quando eu desenhei isso aqui na esquerda, tá? Então, você imagine aí que você está olhando aí um circuito oval, e tem um circular, na verdade, tem uma bicicleta dando volta, ela tem uma certa velocidade, ok? E o meu circuito tem um raio R, tá? Então, essa aqui é a minha bicicleta andando no circuito. Muito bem, então, quando ela se desloca de uma posição cobrindo o arco, ela percorre um ângulo θ, né? Então você tem aí que a velocidade vai mudando de direção e sentido, sempre sendo tangencial. Então, no movimento circular, quando o raio é constante, a velocidade sempre é tangencial, ela nunca é radial. Okay? Então, lembre disso, isso vai ser importante. Muito bem. Veja então, por definição, o ângulo é o S sobre R. É o arco que ele percorreu, a distância, pelo raio da circunferência. Vamos falar então o que é a velocidade angular. Então, a velocidade angular vai ser justamente a taxa de variação do θ. Então, eu pego o θ e tiro a derivada. Pego o θ e tiro a derivada. Então, eu vou derivar o quê? S sobre R maiúsculo. R maiúsculo é o raio. Então, o que muda com o tempo? O raio não muda com o tempo porque ele está em uma circunferência, né? Então, o raio, nesse caso, é constante. Então, quando eu derivo, eu coloco o R em evidência, fica 1 sobre R, e vai sobrar, então, a derivada de S em relação a t. A derivada de S em relação a t é justamente o módulo da velocidade. Então, esse vetor velocidade aqui, que eu falei que é tangencial, V. Então, eu não coloco um t disjunto da velocidade, para dizer que é velocidade tangencial, porque isso é bastante óbvio, né? Então, vai ficar notação desnecessária. Mas lembre que essa velocidade é sempre tangente à circunferência, ou seja, ele está indo em linha reta. Pense nela como se fosse assim, a variação de S. Então, é na direção de S que ela ocorre, tá? Muito bem. E eu tenho também a ideia da aceleração. Oi, pode falar. Perdão interromper ele. O senhor pode repetir essa parte da velocidade ser sempre tangente à reta? Sim. Então, repare só. Olha o que acontece. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho o ângulo, tá certo? O ângulo é igual a S sobre R maiúsculo. Aí eu vou desenvolver a ideia da variação de θ, porque θ está na posição, né? É a posição angular. Então eu vou querer saber como é que ele muda. Eu vou chamar isso de velocidade angular. Então a velocidade angular vai ter o símbolozinho ômega, tá? Que vai ser a taxa de variação de θ. Igualzinho acontece com x e velocidade, tá? Então eu tirei a derivada. Quando eu tiro a derivada do tempo, eu vou substituir o θ, porque a definição θ é S sobre R maiúsculo. Então eu substitui aqui, ó,
bem aqui. Olha, tirem uma dúvida minha. Vocês estão vendo aí o mouse mexer na tela? Sim, consigo ver o cursor. Ótimo. Tá, pronto. É que às vezes eu fico em dúvida se ele está sendo transmitido ou não. Muito bem. Então, S sobre R maiúsculo, bem aqui, ó, eu substituí. Quando eu tiro a derivada, o R é constante, ele vem para evidência. Sobra simplesmente a derivada de S em relação a T. A derivada de S em relação a T é justamente a velocidade. É a velocidade com que ele está percorrendo aqui o circuito. Então, a velocidade é a taxa de variação, ó, justamente do arco, né? Da distância percorrida ao longo do circuito. Muito bem. Então, eu coloquei aqui, ó, em cima, posição angular, é justamente o meu θ, ele é dado em radianos. A velocidade angular, que a gente viu agora, é o ômega, que é dado em radianos por segundo. E agora, por embaixo aqui, eu tenho justamente a aceleração. A aceleração vai ser justamente a derivada do ômega em relação ao tempo. Que aceleração é essa? Essa é a aceleração angular. Então, eu pego a velocidade angular e derivo em relação ao tempo. Como eu sei já que a velocidade angular é a velocidade linear sobre r, eu vou chamar essa velocidade aqui de linear, ó, porque ele se refere ao movimento ao longo de uma linha. Tá? Então, a minha trajetória é uma linha, é justamente o que eu estou medindo com um S. Se o tempo permitir, tá? Ele vai dar uma volta inteira. Né? Então, em um certo momento, o arco vai ser igual a 2π vezes R maiúsculo, que vai ser a circunferência toda. Quando ele fizer isso, ele vai ter dado uma volta completa. A gente vai marcar o tempo disso, vai chamar do período. Okay? Por enquanto, eu tenho a aceleração angular, vai ser a derivada de ômega em relação ao tempo. Eu substituí o ômega por V sobre R, que é o raio. Tá? Novamente, o raio é constante, coloco ele em evidência, então fica 1 sobre R. Fica a derivada da velocidade em relação ao tempo. E isso vai me dar como resultado, ó, a aceleração. Agora eu botei um Tzinho, para lembrar que essa é a aceleração tangencial. Onde é que fica a aceleração tangencial? Então, se eu voltar aqui para nossa mesa de desenho, quando eu tenho um objeto, tá? Ele está se movimentando ao longo de uma circunferência. Vou colocar aqui uma circunferência. Ela tem um raio R maiúsculo. E eu tenho meu objeto bem aqui, ó. Pá, é uma pequena massa. Vou botar um Mzinho dela. Vou marcar a posição dela. Então, vou medir isso a partir de uma referência. Então, você vai medir a partir da referência conforme você queira. Eu coloquei 0 como sendo bem aqui, ó. Então, essa posição aqui é θ igual a 0. Então, eles percorreu agora esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de θ, tá? Então, está em certa posição. Então, eu vou ter a velocidade é tangencial. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade, nesse caso, está tangente à circunferência. Então, botei o vetor velocidade aqui. O vetor, quando eu tiro, então, esse V vem justamente da derivada do arco, né? Então, ele vai dar a velocidade, como é que o arco está mudando. E se eu tirar a derivada, eu vou ter a aceleração tangencial, que vai ter a mesma direção da velocidade. Então, eu vou apagar o meu Mzinho aqui. Eu acho que eu posso mexer ele, né? Para ver se a gente mexe. Peraí. Eu vou afastar meu Mzinho aqui. Não vai. Então, eu vou colocar o vetor aceleração de uma cor diferente. Ele deveria estar saindo da massa, mas ele também é tangencial. Então, ele vai estar nessa direção aqui. Essa aqui é a aceleração. Quando eu falo tangente, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que meu movimento é ao longo de uma trajetória que tem um certo raio de curvatura, ok? E tá a massa, né?
Então, se eu tenho um raio de curvatura, eu vou ter duas direções. Todas as coisas que estão ao longo da direção radial, então eu vou ter um raio. Eu vou dizer que essa direção é a direção radial. Então, tudo que está perpendicular à direção radial, eu vou chamar de tangencial. Ok? Então eu vou ter as coisas que são radiais e as coisas tangenciais. Alguma pergunta? Então, todas essas grandezas colocadas aqui, elas são grandezas radiais. A gente vai falar mais sobre isso. Então, eu tenho a posição angular, como eu falei, radiano, velocidade angular radiano por segundo, aceleração angular radiano por segundo ao quadrado. Essas grandezas estão me dando uma ideia do movimento, tá? Ao longo da circunferência. A aceleração com um tzinho pequeno é a aceleração tangencial, como a gente discutiu agora. Muito bem. Por outro lado, verifica-se que a aceleração em direção ao centro é uma aceleração centrípeta, que está na direção radial, durante o movimento circulado, é dado por. Então, é possível mostrar, e eu não estou mostrando aqui, é uma coisa um pouco sutil mostrar essa expressão. Tá? Eu posso fazer em um momento futuro, mas agora eu só vou apresentar ela como sendo um resultado experimental. Se você fizer um experimento e medir a aceleração centrípeta, você vai verificar que conforme você faz uma curva, a aceleração que você experimenta é a velocidade ao quadrado sobre o raio de curvatura. Então, é justamente esta aceleração, tá, que vai manter, por exemplo, a bicicleta no percurso. Então, é essa aceleração que faz com que a bicicleta se mantenha na trajetória circular lá no circuito. Então, qual é a origem dela? Para esse caso, é justamente o atrito dos pneus com o solo, tá? E com certeza também a movimentação do guidão. Né? Então, você movimentando o guidão, você vai conseguir ter uma aceleração centrípeta que vai ser sempre igual a V ao quadrado sobre R maiúsculo. Ou seja, se você aumentar muito a sua velocidade fazendo uma curva em uma bicicleta, chega em um momento que você cai. E você cai até facilmente para uma variação da velocidade, porque isso está dizendo assim, ó, quando você dobra a velocidade, porque a velocidade aparece como quadrado, tá? Você quadruplica a aceleração em direção ao centro. Então, a aceleração em direção ao centro vai ser dada justamente por quem? Pelo atrito com os pneus. Pode ser, então, que você ultrapasse o que é possível, o limite possível de atrito, né? Então, você vai ultrapassar como se fosse o seu atrito máximo, né? Então, se você ultrapassar o atrito máximo, a sua bicicleta vai deslizar e você sai da curva. Você sabe também o seguinte, que se você fizer uma curva muito fechada com a bicicleta, você também pode se dar mal. Porque, novamente, o R está no denominador, ó. Quando o R diminui, então você faz uma curva muito fechada, a aceleração centrípeta vai lá para cima. Se ela vai lá para cima, novamente pode ser que você ultrapasse a aderência dos pneus na pista e você deslize. Então tem duas formas de deslizar em uma curva. Você pode aumentar a sua velocidade e isso vai fazer você sair da curva. E você também pode fazer uma curva muito fechada. Se você fizer uma curva muito fechada, você pode também derrapar na curva. Então, essas são as duas formas de você errar uma curva. Quem está aprendendo a dirigir conhece isso muito bem, porque a pessoa leva um tempo para se acostumar com a velocidade, a faixa de velocidade com que ele deve entrar em uma curva. Então, ele vai ter uma dificuldade com isso, então vai ser comum
por exemplo, ele entrar com a velocidade errada e ter que ajustar durante a curva. Um motorista experiente geralmente olha assim, já faz um ajuste mental, qual é a velocidade que ele deve entrar. Mas existe um outro problema. Qual é o outro problema? A engenharia de estradas, tá, de rodovias e até as ruas, tá, as autopistas que a gente tem em Salvador, por exemplo, ela deveria fazer curvas que tem um raio de curvatura constante, que não mude. Mas às vezes, devido a um obstáculo, ou devido a um problema, tá? Por exemplo, eu tenho que fazer uma curva e no caminho, tenho que construir uma estrada que faz uma curva e no caminho tem, por exemplo, uma estação de metrô. O que eu vou fazer? Então, eu vou ter que ir mudando, fazendo com que a curva mude o seu raio de curvatura durante o trajeto. Isso vai fazer com que, se uma pessoa vem dirigindo, ele está dizendo assim: olha, um engenheiro fez essa curva aí, eu posso entrar tranquilo com a velocidade. Se eu mantiver essa velocidade, eu vou conseguir fazer a curva toda. Então, aí você vai descobrir que nessa hora, se o raio de curvatura muda, a velocidade que você estimou logo no início, que você entrou na curva, vai estar errada, no meio da curva, e você vai ter que fazer ajustes. Isso acontece, por exemplo, nas vias de acesso lá da paralela. Então, quando você vem, por exemplo, da Luiz Eduardo Magalhães, você pega aquele retorno que é, na verdade, é o acesso à paralela, você faz como se fosse uma volta, assim. Essas voltas, tá, de todos os acessos da, da paralela são muito mal feitas, e várias delas vão mudando de curvatura conforme você vai andando, que é um erro de projeto, ok? Então, veja aí, a aceleração em direção ao centro, tá? Vai ser a aceleração que é responsável por você fazer um movimento que tem uma trajetória aí, que tem circular ou que tem um raio de curvatura. Muito bem. Note que essa é uma grandeza instantânea. Essa velocidade é a velocidade instantânea e eu consigo calcular essa aceleração a cada instante. Muito bem. O módulo da força centrípeta é muito fácil de obter. Você simplesmente pega a aceleração centrípeta e multiplica pela massa do objeto que está fazendo a curva. Nesse caso, é a massa da bicicleta mais a massa do ciclista, que eu vou multiplicar vezes a velocidade ao quadrado sobre R maiúsculo. Muito bem. Agora, a gente tem duas acelerações. Uma que veio lá, né, justamente do movimento tangencial. E outro que é o que mantém você na curva, que é a aceleração em direção ao centro. Então, ó, se você tem um ciclista que está andando em um trajeto aqui, tá? E ele está acelerando conforme ele vai pedalando, então ele pedala cada vez mais forte, e a velocidade dele ao longo do trajeto vai aumentando. Ele ainda não ultrapassou o valor limite, ele consegue dar conta, né, se manter no circuito. Então, quem é que cresce? É a aceleração tangencial. Quem vai crescer também junto, porque a velocidade está aumentando, então, por outra razão, a aceleração centrípeta também aumenta. Isso quer dizer o seguinte, que como as duas são vetoriais, então a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, tá? Eu posso obter a resultante fazendo a soma vetorial. Então lembre que tudo que é tangente é perpendicular ao que é radial, a gente conversou sobre isso na estante, tá? Então, se os dois são perpendiculares, eu posso obter um módulo do vetor A, ou seja, da aceleração resultante, simplesmente usando Pitágoras. E meu Pitágoras aí tá errado, tá faltando um quadrado. Parabéns aí para quem notou isso. A aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial vão me dar o módulo da minha aceleração para o movimento de rotação, onde existe qualquer tipo de aceleração. Agora, muitas vezes a gente se restringe a situações onde a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, se ele anda a velocidade constante ao longo do trajeto, isso quer dizer que qual das duas acelerações aí vai ser nula? Tá? Vai ser a aceleração centrípeta ou a aceleração tangencial? Qual das duas vai dar zero? Okay? Então você vê, observe que se a velocidade v é constante, então a aceleração tangencial é nula e só há a aceleração em direção ao centro, a aceleração centrípeta. Então, com velocidade constante, tá? Essa aceleração, desculpa, isso é um problema do meu mouse, o meu mouse está fazendo isso, meio esquisito. Essa semana a parte de hardware tá dando problema, viu? Vamos lá.
Então, alguma pergunta aí sobre essas duas acelerações? Eu tenho a aceleração tangencial, a aceleração centrípeta e a aceleração resultante. Se eu estou andando a velocidade constante, a aceleração tangencial é nula. Ok, então, exemplo, um brinquedo de um parque de diversões. Tá? Os passageiros viajam com velocidade constante em um círculo de raio igual a 5 metros. Eles fazem uma volta completa no círculo em 4 segundos. Então, qual é a, a sua velocidade tangencial? Qual a sua velocidade radial? Qual a sua velocidade angular? Qual a sua aceleração tangencial? Qual a sua aceleração radial? Então você tem um brinquedo, um parque de diversões. Eu estou perguntando qual a sua aí, em termos do passageiro, né? Então, para o passageiro, qual é a velocidade tangencial dele? Qual é a velocidade radial? Qual a velocidade angular? Qual a aceleração tangencial e qual a aceleração radial? Quem diz aí? Quem arrisca aí? A velocidade tangencial seria 1,25 radianos por segundo. E você está no caminho certo. Então você tem aqui, você fez o quê? A velocidade tangencial, você está imaginando, eu estou imaginando que essa é só conta, viu? Então, bora ver aqui. Tá? Então eu tenho a minha velocidade, que é tangencial, vai ser igual a. Deixa eu colocar um Tzinho aqui, tá? Para te lembrar que ele está falando da tangencial. Então, arco, né, sobre o raio, tá? Vai dar o ângulo. Então, a gente não está falando de ângulo, a gente está falando aqui de S, né, o deslocamento dele. Então, o arco é 2π vezes o raio, e ele deu uma volta em um tempo t. Então, note que t Tinha esquecido de é doce. o período do movimento. Ok? Então, eu tenho 2π, o raio, foi 4 metros, confere? Não, o raio foi 5 metros. 4 Foi metros, 4 5, né? foi, 4 foi O o tempo. segundo. Ok, obrigado. Então, eu tenho 5 metros dividido por 4 segundos. Aí, se você fizer essa conta aqui, alguém chegou a fazer? Tô vendo aqui agora. Eu obtive 7,85. Confere? Alguém aí confirma? Confere. Terminei. E a unidade aqui é metros por segundo, tá? O item B pediu, só conferindo aqui, o item B pede a velocidade radial. Então agora eu quero a velocidade radial. Quanto é que fica? Essa é difícil, viu? Você está em um brinquedo, né? Então, você está seguindo uma trajetória. A velocidade radial seria angular, no caso. Ó, você tem a pergunta aqui. Olha como é que a pergunta está feita aqui, ó. Você tem uma pessoa que está no brinquedo, então essa pessoa, digamos, está bem aqui, ok? A gente acabou de calcular a velocidade tangencial. Isso quer dizer que então que ela está rodando. Opa, vou botar aqui uma linhazinha. Então, ela está rodando. Aqui eu tenho 7,85
metros por segundo. Essa é a direção tangencial. Então, a direção tangencial, lembre, é essa direção aqui, ó. E qual é a direção radial? Ela está em relação à tangencial? Como é que ela está? Qual é o ângulo entre a tangencial e a radial? 90. 90 graus. Então, a 90 graus, e desculpem aí o meu círculo, que ele não está muito redondo. Vou até melhorar esse círculo. Esse círculo tinha que vir para cá, assim. Bom. Algo desse tipo, né? Ok? Então, ele melhorou. Ok? Então, a pergunta agora é, qual é a velocidade dele nessa direção aqui, ó? O centro do círculo, eu estou colocando como sendo bem aqui, tá? Então, esse aqui é meu centro do círculo. Essa linha vermelha, pasmem, está passando pelo centro do círculo. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Pronto. Já melhorou. E aí? Qual é a direção dele? Ó, qual é a velocidade dele na direção radial? Como é que você vai pensar isso? Ó, você vai pensar em termos da posição radial. A posição radial dele é R. Quantos metros é R? Que a gente falou agora há pouco. 5. 5. Então, mais tarde, quando ele está mais adiante, qual é a distância dele novamente radial? A posição radial vai ser igual. Continua 5. Mais tarde de novo. 5, 5. Então, como é que está mudando a velocidade? Como é que está mudando a posição? A posição radial está mudando. Como é que ela está mudando? Ela é sempre 5. Como é que ela está mudando? Então é constante a velocidade, né? Ela é constante, a velocidade igual a quanto? A gente vai dizendo, na direção radial, a posição do objeto é sempre 5. Então eu pergunto, a velocidade radial vai me dizer como é que a posição radial está mudando. E como é que ela está mudando? A velocidade radial é quanto aqui? Diga aí. É igual a constante, igual a quanto? Seria igual a tangencial? Igual a tangencial. Isso quer dizer, então, que R maiúsculo, que é 5 metros, está mudando por 7,85 metros a cada segundo. Então, se passou um segundo, o R não é mais 5, ele é 5 mais 7,85. Confere? Ah, sim, confere. Confere? Esse movimento que você está me dando, ó, ele está me dizendo o seguinte, ele começou, então ele está na circunferência, está aqui na circunferência, e você está me dizendo que ele está se movimentando e o R está aumentando. Se o R aumentar, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso que está acontecendo? Não. Não. Como é que ele está se movimentando? Ó, sempre a mesma distância. Então, como é que a posição radial está mudando? Constante igual a 5. Constante igual a 5. Então, ela está mudando como? A cada segundo ela muda quanto? 5. 5, então 5, depois é 10, depois é 15, depois é 20. A cada segundo ela continua 5, ela não vai mudando, né? Ela não vai mudando, então ela muda por quanto? Por nada, por 0. Por nada, 0, rapaz. Vocês estão com trauma do 0, viu? Que dificuldade para dizer 0. Jesus. Eu já encontrei trauma de 0 em várias turmas minhas. Vocês têm que se tratar, viu? Eu recomendo o psicólogo o mais rápido possível. Isso não é bom, viu? Então isso provavelmente alguma coisa, alguma experiência lá na infância, alguma coisa assim, o 0 traumatizou de alguma forma. Então fique ligado, tá? O 0 é um número qualquer, então quando você fala assim, a velocidade é constante, você está certo. Se for 0 é constante.
né? E é um número como qualquer outro. Então ele vai dar a taxa de variação. Está variando quanto? Não está variando. Tradução é nula a velocidade radial. Então, a velocidade radial é sempre... Então, boa aqui para você distinguir entre o que é tangencial e o que é radial. O tangencial quer dizer o seguinte: a velocidade do ciclista no trajeto. A velocidade radial, se ele tivesse uma velocidade radial, isso quer dizer que ele estaria deslizando. Ele não está deslizando. Ele está mantendo sempre, né, aquela posição constante. Então, ele não está se aproximando do centro, nem se afastando do centro. Muito bem. Qual é a próxima? E a velocidade angular é quanto? Quanto é a velocidade angular? Então, C, você vai querer a velocidade angular. Velocidade angular, o símbolo qual é? É o θ, é o ômega ou é o alfa? É um W, não, parece um W. Exatamente, é o que a gente chama o ômega. Ele vai ser igual a quanto? Velocidade sobre R. Velocidade sobre R. Qual velocidade? Eu vou pegar a velocidade tangencial ou a velocidade radial? Vai pegar as duas, fazer Pitágoras, né? Mas se eu fizer um é 0 e eu fizer Pitágoras, vai dar quanto aí? Tangencial, né? Vai dar a tangencial toda. Então, nesse caso, como a radial é nula, só tem a velocidade tangencial, então eu vou ter 7,85 metros por segundo dividido pelo raio. O raio foi 5,0 metros. Isso vai dar quanto? Alguma coisa segundos? Então vai dar 1,57. 1,57 o quê? Segundos. Radianos por segundo. Radianos por segundo. 1,57 radianos traduz para que ângulo? Professor, por que radiano, professor? Se as unidades de medida. Excelente pergunta. Aí que tá. Tá vendo aqui que o metro cortou com metro? Sim. Então, você está me dizendo a resposta devia ser 1,57, 1 sobre segundo. Mas olha o que eu falei na apresentação aqui. A gente falou o seguinte, ó. Peraí. Ó, o ângulo θ em radianos é definido como? Então, eu tenho o θ, que é S sobre R. S sobre R maiúsculo. S é dado em metro, R é dado em metro. Então, quando você corta metro com metro, isso aqui vai dar, ó, 1, que é adimensional. A gente falou, para não fazer confusão com os números, a gente vai começar a dizer que isso é radiano. Aí que tá. Radiano, no fundo, não é unidade, muito menos pertence ao SI. É uma forma que eu tenho de ficar pensando, sempre lembrando que eu estou falando do movimento de rotação em torno de alguma coisa. Então, eu vou dizer, meu ângulo é em radiano, se eu divido o ângulo por, então se a gente fizer aqui, ó, quando a gente fez aqui a minha conta, ó, quando eu fiz a conta aqui, ó, tá vendo? Eu tenho θ, é S sobre R maiúsculo. Mas qual é o ângulo, qual a unidade de θ? Ó, aqui à direita, em cima, radiano. Agora, quando eu venho e pego θ, ó, θ, e coloco no numerador, ele traz o radiano. No denominador traz o tempo, tá vendo? Então, o ômega é a taxa de variação de θ, que é dada em radiano, em relação ao tempo. Então, vai dar obrigatoriamente radiano por segundo. Quando você faz aqui, você tem que lembrar então, quando você pegar a velocidade e dividir pelo raio, você tem que lembrar que isso é igual a taxa de variação do ângulo em relação ao tempo. Então você vai escrever radiano por segundo. Então, note aí que eu chamei a atenção
que esse radiano não pertence ao SI, não é nem uma unidade assim oficial de nenhum tipo de sistema, é só uma forma da gente estar rastreando que tipo, como é que eu estou definindo o meu ângulo. Então, se eu definir o ângulo em radiano por segundo, tá? Então, ômega vai ser radiano. Se eu definir o ângulo como radiano, ômega vai ser radiano por segundo. Então, respondendo a sua pergunta, a gente está aí em uma convenção, né? É por convenção que isso está acontecendo. Muito bem. Então, a gente está aqui, ó, radiano por segundo. Agora eu perguntei, e 1,57 em radiano é quanto em graus? Deve ter uma tabela pra ver isso aí, né? Deve ter uma tabela. Mas como é que você descobre em graus? Não é zero, não? 1,57 de... Bom, zero não é. 0 graus não é. 1,57 se fosse... repare só. Se fosse 0 graus, quantos radianos também é 0 graus? 0 radiano mas 2 pi radianos também porque eu dei uma volta inteira. Confere. Tá concordando comigo? Sim. 2 pi é quanto? Dois P 180. 2 pi, numericamente, 2 vezes pi é quanto? Pi é 3,14, vezes 2 vai dar quanto? 6,28, não? 6,28. Divide esse número aí por 6,28. Deu 0,25, confere? Deu. Então eu peguei 1,57, deixa eu botar aqui a parte. Eu peguei 1,57 e dividi por 2π. Isso deu 0,25. Ou seja, de uma volta inteira, ele deu quanto de uma volta inteira? 0,25 é que fração? Um quarto, não? 25%. É um quarto de volta, não é isso? Então, se ele deu um quarto de volta, quantos graus é isso? 90. 90 graus. Então, isso aqui é a mesma coisa que 90 graus. Que o meu zerinho ficou muito pequeno. É 90 graus por segundo. Então, ou você fala 1,57 radianos por segundo ou 90 graus por segundo. Compreenderam? Sim, professor. Se você precisar fazer a conversão, sempre você pega e divide, tá, o ângulo em radiano por 2π, multiplica por 360, que você vai ter 90 graus. Ok? Então, é assim que a gente faz a conversão. Muito bem. Agora eu quero a aceleração tangencial. A aceleração tangencial é quanto aí? Se eu não me engano, você falou que quando a velocidade é constante, ela Não é é nula. zero. É 0. Venceram um trauma. Estão curados. Muito bem. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, D, A, B, C, D. A aceleração tangencial é igual a 0, pois a velocidade tangencial é constante, não muda. Sempre que isso for verdadeiro, isso é verdade, tá? Então, sempre que essa condição for verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Muito bem. Então, item E pede a aceleração radial. A aceleração radial vai ser quanto aí? Então, a minha aceleração radial vai ser quanto?
Se você quiser botar um R para radial, você pode. A minha aceleração radial também é qual aceleração? Quem sabe dizer? A aceleração Ela é radial seria o Pitágoras de A aceleração centrípeta, tangencial vai da ser a centrípeta. centrípeta. Então, a aceleração radial é a aceleração centrípeta. Se está certo que vai ser aquela expressão de Pitágoras também, mas o segundo termo, ó, AT vai ser zero. Então, reduz para justamente a aceleração radial, é justamente a aceleração centrípeta, que vai dar, então, quanto? Como é que eu calculo? A aceleração centrípeta é dada por A aceleração centrípeta é dada por V ao quadrado sobre R. V ao quadrado sobre o raio. A velocidade que a gente calculou, que velocidade é essa? É a velocidade tangencial, tá? Então, a velocidade tangencial me dá justamente a aceleração em direção ao centro. Note aí 90 graus entre esses dois termos aqui, ó. Muito bem. Então, eu tenho a velocidade é 7,85 metros por segundo elevado ao quadrado, e o meu raio foi 5 metros. Isso vai dar então quanto? Dá 1,57. Acho que Com tem ao certeza. quadrado. Eu tenho 12,32, confere? Eu não botei o quadrado lá. Esqueci. Isso. Senão fica igual. Isso foi bom que você fez esse erro específico. Esse erro é muito interessante. Porque o que você está me dizendo? Você respondeu 1,57, esqueceu de botar o quadrado, não foi? 1,57 é justamente o ômega. Então você está me dizendo, ó, eu só fiz a conta do ômega. Faltou eu multiplicar, multiplicar por velocidade, não é isso? Então, você tem outras formas de calcular usando o ômega. Depois a gente vai mostrar essa equação também. Muito bem. Então, venha cá, essa aceleração, grande ou pequena? Grande, não? Grande. Olha, isso aqui é aproximadamente, claro, se você dividir por 9,8, vai dar quanto? Dividido por 9,8, eu tenho aqui 1,25. Então, isso aqui é 1,25 multiplicado pela gravidade. Isso aqui é equivalente a um freio, né, de um carro. Né? Se você pegar um Fiat, por exemplo, e você vier com alta velocidade e depois você travar os freios, tá? E o ABS funcionar. Então, sem fazer o ABS funcionando. Então, pensando assim no freio máximo de um Fiatzinho, vai dar uma desaceleração de menos 1,25 G, né? Aqui é o contrário. Um elevador sobe e desce a uma aceleração de 1 G, né? Aproximadamente. Então, isso aqui é suave em termos de parque de diversão. Parque de diversão pode chegar até 3, 4 Gs. Ok? Então, isso é pouca aceleração. Perguntas sobre o exercício? Tranquilo? Então, eu fiz esse exercício justamente com várias nomenclaturas para vocês se acostumando com elas a identificar o que é tangencial, o que é radial, o que é que vai ser constante, o que é que vai ser zero, tá? Então, é justamente isso que eu quero de vocês nesse exemplo. Esse outro exemplo aqui, que eu vou deixar só indicado, não vou resolver agora, mas a gente resolve amanhã. Exemplo, um atleta lança um disco ao longo de uma circunferência de raio igual a 80 centímetros. Esse é o braço dele, viu? Então ele pegou um disco e está dando pirueta, está rodopiando, né? Ele fica rodopiando até ele soltar o disco. Então, em um dado instante, o lançador gira com velocidade angular de 10 radianos por segundo.
que aumenta a uma taxa de 50 radianos por segundo. Esse aí é ao quadrado, tá? Então, meu 2 ao quadrado não ficou muito bonitinho nesse slide, não. Mas é ao quadrado. Nesse instante, determine os componentes tangencial e centrípeto da aceleração do disco e o módulo da aceleração. Essa questão seria equivalente a eu pegar de cá e dizer a você o seguinte, ó, imagine que ele leva, no início, ele começa a acelerar de 0 até 7,85 metros por segundo em... Quanto é que ele pode fazer isso? Provavelmente você consegue fazer isso em 10 segundos, algo desse tipo. Então, durante essa aceleração, digamos aí no instante ele levou 10 segundos, no instante 8, por exemplo, qual é a aceleração dele total? Então você tem que calcular a aceleração centrípeta, a aceleração radial, usar aquela equação de Pitágoras e obter o resultado. O mesmo você faz nessa questão aqui, tá? Então, essa aqui permite você obter um, obter outro, usar Pitágoras e obter a aceleração resultante, tá? Então, tira uma foto aí da tela, eu vou deixar aí recomendado para vocês fazerem, eu resolvo amanhã e venho também propondo o outro exercício lá do parque de diversões também, para a gente ver como é que fica. Professor, Oi. eu tava assistindo uma coisa de Fórmula 1, aí o comentarista falou que em uma determinada batida do piloto Max Verstappen, ele sofreu uma desaceleração de 51G. Tipo assim, se 3G já é muita coisa, imagina, por que ele não morreu, professor? Excelente pergunta. Repare só, duas coisas. Vamos olhar essa questão aí que é interessante. Quando você pega um piloto, tá, um piloto de caça experiente, ele usando traje especial para apertar a barriga dele, para apertar as pernas, para manter o sangue no cérebro, geralmente ele apaga aí, chegando em 10, 12 Gs. Então, chegando em 10, 12 Gs, se você botar para rodar um piloto, mesmo com traje especial, chegando em 10, 12 Gs, ele já apaga. Por quê? Porque a força em direção aos pés dele, tá, é tão grande que o sangue não vai para a cabeça, ele perde a oxigenação e ele apaga. Então, 10, 12 Gs a gente sabe que é suficiente para uma pessoa desmaiar. Então, a gente imagina que 50 Gs vai dar, assim, uma possibilidade dele morrer e tal. Então, isso é bastante claro. Agora, o acelerômetro estava preso no piloto ou estava preso no carro? Se estava preso no carro, aí a desaceleração de 50G foi do carro e não foi dele. Então, a razão que geralmente os pilotos não morrem é porque ele tem um espaço um pouco maior para parar, que é justamente a elasticidade tem o movimento da cabeça, tem a elasticidade do cinto, tem o amassar de toda a estrutura do carro. Isso vai fazer com que ele tenha um tempo maior para responder, entendeu? Então a aceleração dele geralmente é menor. Então eu teria que ver esse detalhe, se esse acelerômetro foi colocado no carro ou, por exemplo, na cabeça do piloto, que seria a parte mais importante. Então com essa resposta a gente pode aprofundar. Professor, uma outra dúvida, Oi. e como é que funciona naqueles globo da morte, que o motorista não, o piloto da moto fica girando no globo? Pô, muito boa pergunta. É justamente isso. Como a aceleração em direção ao centro é a velocidade ao quadrado sobre o raio, o globo da morte geralmente é pequeno, tem um raio pequeno, né? E ele tem uma velocidade grande. Isso quer dizer, então, que ele vai ter uma certa aceleração em direção ao centro. Mais detalhes eu posso dar em outro momento, tá? Se você tiver uma velocidade suficiente, olha o que acontece. Vamos lá. Essa pergunta é muito interessante e ela tem uma profundidade que as pessoas, quem fez, geralmente não percebe. Então, o que acontece, o que a gente está dizendo se você tem um globo da morte, se você tem um globo da morte e está aqui a sua motocicleta, tá?
e você tem uma certa velocidade. Então, se você tem uma certa velocidade, tá, vai haver uma aceleração, em direção ao centro. Então você vai ter uma aceleração em direção ao centro. Quem é que provê essa aceleração em direção ao centro? Quem sabe responder? Você vai ter uma aceleração em direção ao centro. O centro está bem aqui, tá? Então, daqui a pouco, essa bicicletinha, essa motocicleta aqui, ela vai estar nessa posição, né? Aqui em cima. Então, ela consegue dar uma volta completa. Muito bem. Quem é que provê essa aceleração em direção ao centro? O atrito? Não, porque A gravidade? não está deslizando. É o quê? Gravidade? Não é a gravidade. A gravidade só tem uma solução para a gravidade aqui. A gravidade aponta para baixo. Aceleração radial, professor? Não, a aceleração, ele vai... depois que ele pega a velocidade, ele mantém a velocidade constante. Tanto que você fica ouvindo assim... Uau, uau, uau. Isso quer dizer que é rítmico. Se é rítmico, quer dizer que então ele está dando uma volta sempre no mesmo tempo. Então ele fica... só no iniciozinho que ele tem uma aceleração e só no final que ele vai diminuir. Mas geralmente ele tenta manter uma velocidade constante. Então, mesmo com velocidade constante, ele consegue dar uma volta. Isso quer dizer que a aceleração radial dele... Bem, a aceleração... Quando você fala aceleração radial, você desenha a aceleração centrípeta, né? Mesma coisa. Então, não é aceleração tangencial, não é a aceleração radial, é a aceleração centrípeta. Seria É um sinônimo. a força normal? Excelente. Então, quando ele vai ter uma força normal, ou seja, a esfera empurra de volta. Tanto que se você botasse a mão na esfera, se você estivesse aqui em pé, tá? E você botasse a mão na esfera, quando ele passasse nessa posição, você ia sentir a esfera se mover em sua direção levemente. Ela vai deformar, aquela placa deforma um pouquinho por causa da bicicleta, da motocicleta, né? Então deforma um pouquinho, vem para cima de você. Isso quer dizer então que a força normal está atuando bastante. Então a força normal vai justamente dar a aceleração em direção ao centro. Agora, por que a motocicleta não cai ou o cara não cai, tá? Então o cara está bem aqui. O cara não cai porque ele tem uma tendência em andar em linha reta. Ok? Conforme a motocicleta vai fazendo a curvatura, né, então isso vai sempre estar modificando então, a posição dele e ele vai andar conforme a curvatura. Ou seja, quem empurra ele para cima, a motocicleta vai ter uma força normal atuando sobre ele. Ok? Então é isso que vai fazer o movimento. É possível, aí que tá, quando, para ele, no referencial do motorista, ele sente um peso para baixo, então o piloto sente uma força-peso para baixo em relação a ele. Daqui a pouco, essa força-peso está para cá. Não é uma força-peso, parece uma força-peso. A gente chama essa força, no referencial dele, de força para longe do centro. Então a gente chama isso de centrífuga. Só que a força centrífuga é uma força que a gente chama de fictícia. Ela só aparece na opinião do motorista. Para a gente que está de fora, a gente analisa, a gente vê que a força normal que está dando cabo da situação. Ok? Então, você pode se aprofundar mais em força centrífuga versus força centrípeta. Então, quando você está em uma curva, dentro de um carro, o carro se mantém na curva devido ao atrito. Mas você, na parte interna, é jogado para a porta. Por que você foi jogado para a porta? Porque você é um objeto que tem massa e a sua tendência é andar em linha reta. Se o carro fez uma curva, inevitavelmente você bate na porta.
Na sua perspectiva, apareceu uma força que ele jogou para fora da curva. Você chama essa força para longe do centro da curvatura, ou seja, você chama ela de uma força centrífuga. Mas essa força centrífuga é um pouco ilusória, né? Porque, na verdade, é sua tendência de andar em linha reta e o carro que está fazendo uma curva e está ali encontrando. Ok? Muito bem, rotação dos corpos rígidos. Observe o que acontece quando essa peça é colocada em rotação na estação espacial. Então, esse vídeo não tem áudio, então não preciso passar o link para vocês, tá? Observe o que acontece aqui à direita. Vocês viram isso? Sim. Sim. Parece que tá O fazendo vídeo capoeira. chegou aí com suavidade suficiente para você perceber o que estava acontecendo? Sim, sim. 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 Então, olha o que eu escrevi. Ó. Esse efeito foi primeiro observado por cosmonautas soviéticos no final da década de 70, começo da década de 80. Eles surtaram. Por quê? Primeiro, descreva o que é que você viu. E o movimento parece que não é constante, é como se ele pausasse e depois rotacionasse novamente. Ele girasse Melhore isso. girasse em torno do próprio eixo. Sim, mas o cara colocou ele para girar então no próprio eixo. Ele pegou e deu uma girada, assim, não foi isso? Ele faz como se fosse um movimento de rotação e translação ao mesmo tempo. Esse translação provavelmente foi a rosca, né? Então, conforme a rosca foi movimentando, deu uma certa velocidade de translação nele. Mas que movimentos você consegue enxergar? Você viu que existe uma rotação. É uma única rotação que existe? Não. Não, Quantas rotações você enxergou? uns 3. Ah, eu vi várias, não dá pra contar. Vamos lá. Olha, a gente está falando, a gente não está contando o número de giros, viu? Olha lá. Vou voltar aqui para a gente assistir esse negócio de novo. De primeiro eu achei que tava travando, mas agora que eu tô Olha o que entendendo acontece aí. O que é que acontece? Veja aí. Ele faz rápido, faz médio e faz devagar. A mesma coisa acontece em todas as 3 vezes. O que está acontecendo? Isso aqui é bem devagarzinho, ó. Exatamente a mesma coisa acontece. Ele muda de cima para baixo, da esquerda para a direita. Ele está rodando em torno de um eixo, né? Ele tem um giro em torno do eixo que é rápido. Depois, de forma bastante lenta, ele tem uma inversão do pino, né? O pino ora está para um lado, está para a esquerda. Daqui a pouco está para a direita. Daqui a pouco ele volta da direita para a esquerda. Não é isso? Ele fica invertendo. é como se tivesse um imã puxando ele pro outro lado. É como se tivesse um imã ou alguma coisa esquisita. Então tivesse uma coisa de fora mexendo com ele. Porque se você pega, por exemplo, qualquer cilindro e você joga para uma pessoa e você dá uma rotação nesse cilindro, né? Esse cilindro vai rodando até a pessoa poder pegar esse cilindro. Você não imagina que no meio do nada ele vai mudar de lado, depois muda de lado, depois muda de lado de novo, muda de lado de novo. Ele vai até a pessoa direitinho. Então eles ficaram muito assombrados com isso. Primeiro eles não sabiam o que era, né? Então eles falaram, vamos fazer segredo. Não contaram a ninguém. Não contaram a ninguém por mais de 10 anos. Foi um segredo deles muito grande. Agora, eles surtaram. Por que eles surtaram? Por que você vai surtar com isso? Primeiro, eles estão no espaço.
Então eles estão imaginando Talvez que porque no isso vai espaço influenciar a nave que eles estão. talvez influencie a nave, então é possível que você bote um satélite em órbita. Se você botar um satélite em órbita, der um giro nele, ele vai começar a fazer isso, virar para lá e para cá. Então, se você apontar a câmera do satélite, então vamos dizer que você tem um satélite que é cilíndrico. Vamos dizer que você tem um satélite que é cilíndrico. Então, vamos desenhar isso aqui para a gente saber o que está falando. Então, eu tenho aqui, ó, tá aqui planeta Terra. Eu boto um satélite em órbita. Esse satélite está assim. E aqui tem uma câmera para tirar foto da Terra. Aí digamos que eu dou um giro nele assim. Ele fica girando. Aí isso quer dizer que daqui a pouco ele vai inverter. E a câmera vai ficar para longe da Terra. Daqui a pouco ele volta, inverte de novo. A câmera fica para o lado da Terra. É isso que acontece no espaço. Então eu ficava curioso. Será que é isso que está acontecendo? Então esse bichinho, conforme ele gira, ele vai mudando, vai invertendo aonde está a câmera, né? Então eles pensaram, isso é uma possibilidade. Agora, que outro objeto você conhece que gira também? Que outro objeto você conhece que gira no espaço, em É torno o de si próprio próprio? planeta, é isso mesmo. O próprio planeta Terra. Então eles ficaram assombradíssimos. Será que isso quer dizer que o planeta Terra periodicamente inverte o Polo Norte com o Polo Sul? Eles ficaram assombrados com isso. Foram fazer um bocado de conta, né? E aí os trabalhos científicos foram surgindo. A teoria de Newton deu conta na boa do que estava acontecendo, né? E mostrou, né, que não, isso é uma peculiaridade do formato do objeto e não acontece para uma esfera. Isso se deve ao fato da distribuição de massa em torno do eixo de rotação. Então, para um objeto como o planeta Terra, o eixo de rotação é justamente, ó, esse aqui é o eixo de rotação. Então a massa está distribuída de um certo jeito. Quando você pega aquele objeto, que é assim, tem um pedaço para cá, ele deu rotação ao longo desse eixo. Olhe como a distribuição da massa é diferente em relação ao planeta Terra. No planeta Terra, tá? Então toda a massa está distribuída em torno desse eixo aqui, de forma simétrica. Aqui não. Você não tem a distribuição de forma simétrica, né? Então você tem mais massa nessa região. Ou seja, isso está dizendo o seguinte, que quando a gente vai estudar a rotação, os objetos vão se comportar de forma diferente, a depender de como a massa está distribuída em relação ao eixo de rotação. Isso vai dar certas propriedades muito peculiares aos objetos. Ok? Então a gente vai ficar atento, quando a gente for definindo essas coisas todas, para várias coisas. Uma delas é que objetos diferentes vão ter propriedades diferentes a depender de como a massa dele é distribuída em torno do eixo em que ele roda. A gente chama essa característica do momento de inércia do objeto. Um objeto tem diferentes momentos de inércia a depender do eixo que você considera. Se você considera que ele está rodando ao longo deste eixo, ou, por exemplo, deste eixo de cá, ou desse eixo de cá. Note que a esfera é simétrica, né? Então a esfera vai ter o mesmo momento de inércia em todos esses três eixos. Já esse objeto aqui, quando eu penso nesse eixo de giro, a distribuição de massa é diferente desse eixo de giro de cá.
Então, isso vai dizer que este objeto tem um único momento de inércia em relação aos 3 eixos que passam pelo centro de massa. Já esse objeto aqui vai ter diferentes momentos de inércia a depender do eixo que você escolhe, porque a massa é distribuída de forma diferente. Então, quando eu for estudar rotação, vai aparecer essa ideia de momento de inércia. Outra coisa que a gente tem que ficar também ligado. Quando a gente estuda rotação, às vezes o resultado é não intuitivo. Então, nem sempre vai acontecer o que eu espero quando eu estou tratando de uma rotação. Conforme você se aprofunda mais e mais nessa ideia, você vai ver que rotação é uma coisa totalmente não intuitiva. Isso quer dizer que você descobriu, por exemplo, uma coisa nova que não foi explicada pelas leis de Newton? Geralmente, não. Às vezes, talvez você ache algum tipo de fenômeno, mas o que a gente vai estudar aqui, tudo é explicado dentro das leis de Newton, e algumas coisas são totalmente não intuitivas. São tão não intuitivas que funcionam assim, ó. Eu posso lhe dar uma massa de 20 quilos para você erguer acima de sua cabeça um objeto de ferro. Isso é fácil ou é difícil? Com uma mão só. Difícil. É muito difícil você pegar um objeto de 20 quilos e erguer com uma única mão acima de sua cabeça. Agora, você pode pegar um objeto de 20 quilos que está em rotação e você ergue ele com a maior facilidade acima de sua cabeça. Isso às vezes, parece mágica. E vários engenheiros já pensaram que descobriram mágica. Então, tem vídeos na internet de um engenheiro da década de 60 que ele achou que ele tinha descoberto uma coisa que era mágica, né? Mas é simplesmente o comportamento normal de coisas que rodam. Coisas que rodam muitas vezes têm movimentos que não são intuitivos. Um exemplo disso é justamente a bicicleta ou a motocicleta. Não é nada intuitivo como é que ela consegue se manter, né, na posição que fica quando você anda, né? Então, com certeza, a rotação tem algo a ver com essa habilidade da bicicleta. Mais ainda, da questão do peão. Todo mundo já viu um peão. Quando você dá rotação a um peão, ele faz coisas que são, às vezes, inacreditáveis. Ele se mantém em uma posição vertical, né? Então, isso é nada intuitivo, que você ia conseguir botar um peão para ficar em pé em uma pontinha. Quando parado, ele cai toda vez, mas por ter rotação, ele não cai. Tá? Então, olha aí, não intuitivo novamente. Muito bem. Professor, desculpa interromper, vai ter lista de presença? 19h50 já, né? Eu vou ter que botar a lista de presença. Então, ficou aí a revisão de... Gente, já são 19h50. O tempo voou mais rápido do que eu imaginei. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou continuar esse seminário, essa palestra, né, essa aula que a gente está dando amanhã. Ok? E vou puxar um pouquinho mais para diante. Foi bom, porque eu achei que vocês ficaram engajados e vocês perceberam vários detalhes desse início, especialmente na situação de ângulo, velocidade angular, aceleração angular. Eu não vou fazer a lista de presentes, porque já são 19h51, então não vou segurar vocês têm aula aí 8 horas, tá? Fica esse o plano, então, e os exercícios eu vou passar mais para diante, tá bom? Façam o exercício que eu propus, Sim, Sinato. se puder, para amanhã. Oi, pode falar. Dani pediu para avisar que ela não pôde participar da aula por conta do trabalho dela. Ela deve ter falado contigo, né? Que ela conseguiu um trabalho agora de final de ano. Tá.
Ela vai ter que conversar comigo. Diga ela que me procure em um certo momento, mande uma mensagem, a gente marca um horário pra gente conversar, viu? Tá bom, e outra coisa, a nossa equipe teve a mesma dificuldade da equipe de Paula referente ao desvio. A gente não conseguiu fazer, professor. É sério, a gente quebrou a cabeça e não conseguiu fazer. Mas é porque isso é o ponto central da atividade. Vocês têm que conseguir isso. A gente vai brigar até conseguir. Vamos lá, vamos adiante. Amanhã a gente fala, viu? Tá bom, beleza. Tchau, tchau, viu?